Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Opa, e aí, tudo beleza? Episódio do Papo com Café, número 188. Muito bacana ter a oportunidade de receber aqui a doutora Adriana, né? E o Juan Carlos. Sejam muito bem-vindos aqui à bancada do Papo com Café, porque eu sei que hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito legal. Vamos falar aí de um grande desafio que vocês viveram aí no Polo Cabo Branco, né? E dos desafios do mercado imobiliário como um todo. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à bancada do Papo com Café. A gente é que agradece da oportunidade para conversarmos sobre esse tema que eu acho assim importantíssimo, tanto para o nosso Rio Grande do Norte, como para o turismo como um todo. Muito obrigada. Hugo, muito obrigado, né, por estar nos recebendo aqui, pelo convite também, para a gente conversar um pouco e compartilhar um pouco a nossa jornada aí nesse desenvolvimento do Polo Cabo Branco e também nessa busca de desenvolver novos destinos turísticos a partir dessa metodologia do Polo Cabo Branco. Mas muito obrigado também a todos do Rio Grande do Norte por estar abrindo as portas para que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente vivenciou lá no estado da Paraíba, né? Pô, muito bacana. O Juan Carlos, esse jovem aí, não surpreenda com ele não, assim, achando que ele é muito novinho, mas aí o cara tem experiência. Ele é superintendente, né, da Associação do Polo Cabo Branco, né? E a doutora Adriana, muita gente já conhece a doutora Adriana no mercado imobiliário do Rio Grande do Norte, né? Ela é especialista no mercado imobiliário e também em negócios imobiliários. Então, antes de tudo, a gente gosta sempre de saber, assim, nasceram aonde? São paraibanos, são pernambucanos, são norte-rio-grandenses, né? Contar um pouquinho da história de vocês, porque antes do profissional tem duas pessoas aqui, claro, né? Claro. Eu vou deixar para a doutora Adriana, até porque as damas devem falar primeiro, e a história dela tenho certeza que é mais interessante do que a minha. Dizem que lá a terra que eu nasci é terra de mulher braba. Eu nasci numa cidade chamada Patu, na tromba do elefante, no nosso Rio Grande do Norte. Sou de uma família que veio de lá, que pensava só a herança que eu tive foi de muito estudo. A minha família, eu sou a terceira filha de 4, e lá em casa ou a gente estudava ou a gente estudava. Não tinha outra opção para a gente. Muito bacana, viu isso? Nossa educação foi muito rígida. Meu pai era aposentado, minha mãe ficava em casa e era pai e mãe o dia em casa para a gente estudar. São quantos irmãos, Adriana? Somos 4. Tem uma irmã mais velha que é cardiologista, talvez ela é hoje em dia vice-presidente da Unimed, Carla Carini. Aí tem minha irmã do meio, que é a Ana Carini, que é do Tribunal de Contas. Eu sou a terceira. E o mais novo, o Fernando, que é o xodózinho da família. Sempre tem um que aí fica os irmãos dizendo a preferência da família. Mas é isso. Pô, bacana. E você veio para Natal quando, Adriana? Então, com 1 ano de idade, eu vim para Natal porque meus pais disseram, não, elas têm que estudar, têm que ir para a escola boa, e a gente veio para Natal. E até então, a gente tá aqui. Eu comecei a trabalhar entrei na área jurídica por influência do meu irmão mais novo, que é dessa área, e me apaixonei pelo mercado imobiliário, né? Sempre trabalhei nessa área, que é uma área que você não vê tanto na faculdade. Não existe uma matéria assim específica de direito imobiliário na faculdade, então é uma área que eu acho assim que eu me apaixonei e trabalho já há mais de 14 anos nessa área. Trabalhei numa grande construtora quase 10 anos. Na Ecomax, Na Ecomax, que é meu... Grande abraço, Chiquinho e Vicente. Já me disseram que vinham aqui e até hoje eu tô só esperando aqui para contar a história, né? Vamos fazer essa articulação? Vamos trazê-los. Ave Maria, eles têm muito o que falar. Tem muita história. Tem muita história e eles empreenderam muito. E eu aprendi o jeito de trabalhar deles, entendeu? Então, essa foi a minha escola no direito imobiliário. E quando eu saí de lá, fiz, vamos começar também com o negócio imobiliário, que eu também gosto bastante. E foi quando eu
me encontrei com o Dr. Juan, que chegou aqui da Paraíba, dizendo, olha, Adriana, tem o polo, e eu achei interessantíssimo, porque é um modelo validado lá na Paraíba, um modelo complexo, não foi fácil. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, Guga, foi que ele disse, Adriana, precisa ter um diálogo entre os entes, entre o privado, entre o público. E isso aí eu disse, então vamos levar para o nosso Rio Grande do Norte, vamos ver o que a gente pode fazer para que o nosso turismo e o nosso estado tão lindo, com tantas coisas boas que a gente precisa fazer aqui no nosso estado, então trouxe o nosso Juan para a gente ver o que a gente pode fazer. Juan, eu vou chamar de Juan mesmo, tá? Sem as formalidades, né? Juan, você nasceu na Paraíba? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente aí desse. Como eu disse pra você, a história dela era muito mais atrativa do que a minha, né? Então... Não, senhor, viu? Não, senhor, você tem uma história boa pra contar. Mas eu nasci na Paraíba, eu sou o primeiro familiar de parte de pai e de parte de mãe a ter um curso superior, então foi tudo muito suado. Meus pais são empreendedores, toda a família são empreendedor, mas nenhum teve a oportunidade de ter uma formação jurídica, uma formação de curso superior. Eu consegui me formar, acho que essa foi uma grande lição que, assim como seus pais, Adriana, meus pais me proporcionaram, que foi incentivar para que a gente pudesse estudar, né? A família é muito curta, não é tão extensa quanto a de Adriana, assim, só tem uma irmã que tem 17 anos, e meu pai e minha mãe. Então, ele é novo pra caramba, né? Então, novo. foi muito isso. E aí, desde de cedo, eu quis ser advogado, né? Então, queria atuar como advogado, e a gente tem um escritório de advocacia, né? E aí, dentro dessa jornada, obviamente, a gente começou a estagiar, e eu passei numa seleção de estágio na Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, que é a agência de fomento lá do estado da Paraíba. Na verdade, é uma sociedade de economia mista, mas ela é responsável por estruturar e atrair negócios para o estado, né? E dentro dessa jornada, como eu vinha de um estágio no setor privado e todos os meus familiares eram todo mundo do setor privado, eu era no 2.0 e a administração pública não funciona geralmente no 2.0, né? Às vezes no negativo, às vezes no 0.5. Geralmente, né? Normalmente, né? Mas assim, aí a gente foi tentando se destacar, buscar fazer algumas coisas diferentes. E aí, dentro dessa jornada, uma das teses de graduação minha, quando fui concluir o curso, foi uma tese tributária que trouxe um benefício tributário muito importante para a companhia. Depois eu virei agente administrativo, depois eu virei assessor jurídico, depois eu virei coordenador jurídico. E foi uma história muito bacana durante 10 anos. Você se formou com 10 anos, foi? Fazendo a conta aqui. Homem, você só tem carinha de novo. Eu concluí, eu acho que em 2018, 2019. Eu não me lembro a idade aqui, mas fazendo a conta para frente, eu tenho 31, né? E fazendo esse encontro de contas aí, eu acho que eu deveria ter o quê? Uns 24, 20, não, acho por aí, né? 23 anos. Eu começo a me sentir assim, que eu tô ficando com idade realmente, né? Meu filho mais novo tem... Meu filho mais velho... Meu mais novo tem 12, o meu mais velho tem 37, né? Então, assim, é mais velho do que você. Mas, assim, é muito bacana ver as histórias de vocês, né? Porque o Nordeste tem uma característica muito bacana, que é, assim, os pais, as gerações... A minha geração, a geração do meu pai, a geração... dos meus avós, né? Tinha uma filosofia do trabalho, da educação muito forte, né? Hoje a gente vive um momento de uma juventude mais frágil, mas eu vejo muito uma diferença. Eu tive que aprender a ser pai de novo com meu filho de 12, né? Assim, minha filha do meio tem uma distância grande deles, então eu tive que reaprender. É tudo muito diferente. Muito diferente, né? A educação. Aí, eu convivendo com os pais dos coleguinhas dele, é uma geração muito, mas muito, muito diferente. Mas eu fico feliz porque agora há pouco eu estava aqui gravando com o pessoal, tem um jovem de 22 anos, um garoto com uma vontade de fazer a diferença. Isso. Incrível, né? Vejo sua filha aí que está aqui comigo. Nos bastidores aqui. Isso é muito bacana da gente ver esse resgate. É bom, né? isso. Mas, assim, que bom que a gente tem a oportunidade, sim, né? Sim, que bom que vocês foram lá seguir os conselhos dos pais e tudo isso, se dedicaram e viraram a chave aí
para fazer uma diferença no mercado em geral. Isso. E a gente olha para Paraíba sempre, o Rio Grande do Norte, sempre teve uma competição muito grande com a Paraíba, né? Sempre foram 2 estados ali que estavam brigando muito. A gente... Me lembro, antigamente, essa disputa era muito mais com Pernambuco do que com a Paraíba, né? Mas a Paraíba começou a fazer algo diferente, que foi... Primeira coisa que ela fez foi ligar Campina Grande a João Pessoa. Campina Grande era um polo industrial forte, sim. Né? Talvez a cidade mais rica da Paraíba. A minha leitura é essa. Não sei se estou falando... Se estiver errado, diga assim, não é assim não. Mas ligou, fez uma duplicação, ou seja, colocou Campina Grande dentro da Paraíba. O primeiro mercado consumidor do litoral de João Pessoa foi Campina Grande. Sim. Né? As pessoas compravam as casas de veraneio e tudo isso. E Natal, ao contrário de João Pessoa, se distanciou de Mossoró, que era a segunda maior cidade, que era o polo da indústria, do petróleo, do sal, de tudo isso. Era uma economia muito forte no Rio Grande do Norte. E Natal deixou Mossoró distante. Aí Mossoró começa a consumir o Ceará, começa a consumir com muita força. Chegou um momento que Mossoró não conseguia mais consumir o Ceará, porque preços e tudo isso, e houve a queda do petróleo lá, uma série de questões. E hoje Mossoró vive independente. Então aí, começando a duplicação, né? Essa ligação, que vai ser extremamente importante. Mas eu vi que a Paraíba começou a cuidar mais da infraestrutura, começou a ter outros cuidados. E a Paraíba teve mais sorte também com a política. Uma visão minha, né? Aqui a gente briga antes da campanha, durante a campanha e depois da campanha. Lá na Paraíba se briga antes, durante a campanha, mas depois se junta para fazer o que é melhor, né? Então a gente está aqui para falar de um projeto muito bacana que é o Polo Cabo Branco, né? Que é uma experiência, eu acho que precisa ser replicada para os demais estados. O Rio Grande do Norte precisa olhar e dizer assim, ei, deixa eu aprender também, deixa eu entender como é que é isso aí. Fala um pouquinho aí de como foi isso, como é que a doutora Adriana conheceu esse projeto, como é que nasceu isso, os grandes desafios aí que vocês tiveram, as experiências positivas. E vocês estão trazendo isso para o mercado em geral, né? Para as cidades em geral. Foi exatamente isso que nos chamou a atenção e que, através da associação do Polo, e ele como superintendente fez, vamos trazer as autoridades, as pessoas que realmente, os protagonistas do Rio Grande do Norte, para conhecer de fato, assim, conhecer lá em loco o polo, e também a gente tem uma troca com os protagonistas de lá da Paraíba, ou seja, Ministério Público Federal de lá, Tribunal de Contas de lá, desembargador, numa forma, claro, muito rápida, porque a gente teve uma tarde para isso, mas deu para perceber que eles falaram um pouco da experiência, o que foi que motivou, qual foi a virada de chave para a Paraíba passar assim do Rio Grande do Norte, né? Porque hoje em dia a Paraíba, em termos de mercado imóvel, e passou do Rio Grande do Norte. Então, o que a gente queria, eu como do Rio Grande do Norte, queria chamar a atenção das autoridades e dizer, vamos parar um pouquinho de brigar e vamos ver como foi que foi feito uma forma validada já. O caminho das pedras que foram percorridos, né? O caminho das pedras, lógico que não vai ser igual, mas assim, a gente modelar aquela forma que a gente já sabe que deu certo, entendeu? Então, a gente teve essa ideia e a gente ficou responsável de levar as autoridades para lá. Graças a Deus, a gente conseguiu trazer um número bacana de autoridades que chamou a atenção. Então, assim, nesse evento que aconteceu da apresentação do Polo, né? A sua missão, Adriana, foi juntar aqui a turma do Rio Grande do Norte e levar para lá para que eles vivessem essa experiência de entender o que estava acontecendo na Paraíba. Porque, assim, empreendedores aqui do Rio Grande do Norte participam do Polo, né? A gente tem lá a Gaspar, que né? está lá com um empreendimento, se instalando lá com o Ocean. Não, e assim, foi quando o Juan chegou para mim e fez, doutora Adriana, você precisa trazer sua lista. Eu vi, meu Deus, que desafio, não é? Porque, assim, a gente é privado, eu sou de um escritório, como é que vai fazer? Então, mas, graças a Deus, através
através da associação, e a gente, com a abertura que a gente tem em alguns órgãos, até pelo tempo que eu trabalho já em regularizar imóveis e o acesso que eu tenho, graças a Deus, eles me receberam muito bem. E assim, a grande maioria achando fantástica a ideia, poxa, ir lá, ver, a gente teve no momento da tarde, nós almoçamos no Tauá Resort, que é incrível, né? Que é incrível, é um resort em pleno funcionamento, fantástico, com geração de empregos, ou seja, as autoridades daqui vivenciando a mudança, porque muda tudo, é todo mundo trabalhando, é todo mundo, você vendo aquilo ali, né, funcionando, é diferente de você ver numa foto, de você ver no Instagram. Então, o que a gente quer, nossa intenção é chamar a atenção desses órgãos. Sim. E dizer, olha, aqui funcionou, poxa, nós somos vizinhos, vamos ver como é que é feito lá, para ver se a gente consegue fazer aqui, entendeu? Aí, olhando assim, a gente vai receber um equipamento fantástico de turismo no Rio Grande do Norte, em Baía Formosa, né, que é um empreendimento, agora não vou lembrar o nome dele aqui. Sim, eu já mas é um empreendimento muito, muito acima do nosso mercado, né? Para trabalhar com o mercado internacional e tudo. E a gente não tem estrada para chegar em Baía Formosa. É um caos a estrada para chegar em Baía. A gente tem a duplicação, mas da duplicação da 101 até Baía Formosa é uma dificuldade tremenda. Sim. A estrada não existe. Entra até numa privada, né? Numa fazenda privada. E assim... Você nunca foi, né? Não. A gente tem essa dificuldade da estrutura, da infraestrutura que o Estado não preparou, né? E a gente olha ali para o polo, lógico, eu tô mais urbano do que Baía Formosa, mas independente disso, eu tô com um desafio gigantesco de fazer com que o poder público entenda a responsabilidade dele com a infraestrutura, com a atratividade, com o dizer da segurança jurídica, né, que é fundamental para um desenvolvimento de um projeto desse. Como foi esse desafio de estruturar isso? E antes disso, assim, complementando assim, como é que uma associação no meio de empresários ela tem essa força, né? Porque assim, associação, quando a gente fala, às vezes a gente pensa que é uma instituição falida, né? Sim, esse é o termo, associação. E tem uma força gigantesca. Como é que se conseguiu estruturar tudo isso? Não, boa pergunta, mas só antes eu queria deixar bem claro aqui, assim, o estado da Paraíba, e digo isso por mim, porque eu ouço lá, sempre entende e enxerga o estado do Rio Grande do Norte como verdadeiros primos, né? Só um parentezinho aqui. Arthur, nosso áudio aqui tá bacana do Dr. Juan aqui. Bom. Tá, né? Tá. Porque ele tá falando coisas aqui extremamente importantes, a gente não pode perder nada aqui, viu? Capricha aí. Mas, assim, na Paraíba a gente entende o Rio Grande do Norte como primo e que sempre esteve à frente do ponto de vista turístico, especialmente. Mas, nos últimos anos, a Paraíba adotou uma postura de não ser uma atração e desenvolvimento econômico e turístico orgânico. A Paraíba não ficou numa posição de esperar que o empreendedor privado, ao seu bel prazer, no seu momento, fosse para o estado da Paraíba. A Paraíba buscou se preparar, passou a estudar e buscar montar, além da infraestrutura, uma estrutura jurídica que desse respaldo, e uma estrutura também institucional e administrativa que desse respaldo para o desenvolvimento. E depois dessa estrutura implementada, e aí com as infraestruturas chegando até os locais que deveriam chegar, aí sim o setor privado enxergou a Paraíba como um grande local para se empreender. Que esse é o grande trabalho. Antes de buscar o empreendedor privado, antes de buscar atrair esse empreendedor privado, a gente precisa primeiro ter estrutura. Ter um ambiente estável, com regras claras, com segurança jurídica, preparar a infraestrutura, como você bem mencionou, porque senão a gente fica no orgânico. O orgânico pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer nunca. Depende, né? De vários fatores. De vários fatores. E aí eu trago um exemplo muito claro, que é o exemplo do próprio polo. O polo foi concebido, o Polo Cabo Branco, ele foi pensado e foi normatizado na década de 1980. Similar à via costeira aqui de vocês. Então, em 86, foi publicada uma legislação pensando em criar um grande complexo turístico. E aí foi delimitado uma determinada poligonal, e nessa poligonal disse aqui vão ser equipamentos turísticos. E ficou orgânico.
Esse orgânico passaram 40 anos sem nada acontecer. E aí é importante a gente situar alguns papéis aqui. Esse era um projeto concebido pela administração pública e passou a ser gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, que é a Cinep. E a Cinep passou a ser, e aí numa posição mercadológica, como se fosse a loteadora da área. Certo. Cinep, portanto, que eu fazia parte disso durante aquele período de 10 anos que eu comentei, ficou responsável de idealizar e montar todas as estruturas necessárias de modo proposital a atrair essa quantidade de empreendimentos que lá estão no polo. Que hoje, num total, são 13 empreendimentos. Esses 13 empreendimentos somados dão mais de 3 bilhões de investimento privado. São empreendimentos que não são todos significativo. E não são todos do mesmo segmento. São empreendimentos que existem parques temáticos de dinossauro, existe parque aquático, existe mall, existe piscina de ondas, existe resorts all inclusive, existe hotéis, boutiques. Então, é um verdadeiro complexo com diversos empreendimentos que se retroalimentam, posso dizer assim. Mas tudo isso não foi orgânico. Tudo isso não foi o acaso que o setor privado chegou, olhou e disse assim, eu vou para Paraíba. Porque não faz sentido ir para um destino que não existe. Na verdade, não existia sequer destino no Polo Cabo Branco. Não era um destino consolidado como própria Pipa, como Porto de Galinhas, como Costa do Sauípe, como Porto Seguro. Como está acontecendo em Maragogi agora. Maragogi, São né? Miguel do Gostoso. Então, Gostoso, o setor Milagres e tal. O setor privado, ele então vai escolher onde é mais rápido para que ele possa se implementar e ele tem um retorno. Então, ir para destinos já concebidos é muito mais fácil. E como criar um novo destino? Mais caro, mas mais fácil. Mais caro, mas mais fácil. Né? E aí, como criar um novo destino, que era o Polo Cabo Branco, se esse destino não é tão bonito quanto algumas praias, alguns locais do Rio Grande do Norte, está inserido numa área de Mata Atlântica, então tem todos os seus desafios ambientais, numa região de praia que a faixa de areia é muito curta, com falésias. A gente precisou, portanto, pensar, estudar muito para montar uma metodologia de atrativos e de incentivos para que esses empreendedores olhassem para o mercado e dissessem assim, faz muito mais sentido eu ir para o Polo Cabo Branco. Mas aí tem uma coisa assim, me permita, desculpe Claro. assim, essas intervenções assim, mas aí vem aqui na cabeça, né? Pô, que bacana que lá vocês não tiveram a indústria do não, né? Que a gente se depara em muitos lugares, não é só no Rio Grande do Norte, mas tem vários lugares que a indústria do não, ela é muito forte e bacana que vocês não tiveram a indústria do não. Essa indústria a gente tinha. Sim, assim, mas venceram, né? Venceram, venceram, né? né? Chave, exatamente. Exatamente. Vencer essa indústria do não foi a partir de diálogo. E aí foi uma coisa que quando eu comecei a sentar um pouco aqui com a Adriana e conhecer um pouco mais algumas estruturas também do Rio Grande do Norte, eu comecei a perceber e visualizar que aqui existia um esticamento de corda de diversos atores que estavam envolvidos num determinado projeto. Então, um ator puxava para um lado, outro para o outro, e virava um tensionamento. E nesse tensionamento, o que é que acontece? O mercado privado e os investidores não vão entrar nessa força de guerra aí, nessa briga. Né? Eles vão para um local... Quando arrebentar, vai arrebentar do lado deles. Então, e outra, a gente está diante de empreendimentos vultuosos, que com marcas importantes, né, que ela não quer qualquer ruído à sua imagem, né? E a gente não está diante de uma obra pública, por exemplo, que a administração pública vai lá, vai, executa e pronto, e que se vire, né? Às vezes nem termina de executar, né? Então, assim, a gente está diante de uma atração de investimentos. E na atração de investimento, a primeira pergunta que se faz é como é que está a estabilidade jurídica disso? E aí, Guga, um ponto importante, estabilidade jurídica e segurança jurídica não é se a tese A ou B venceu. Não é se existiu trânsito em julgado ou não de uma determinada tese. É se todos aqueles atores, o Ministério Público, o órgão de controle, governo, município, empreendedor, todos eles aceitaram a metodologia e a forma e a concepção disso ser desenvolvido. Todos eles participaram Se esforçaram juntos, dessa né? dinâmica, se esforçaram junto, deram sua contribuição, todo mundo participou e fez parte do projeto. Então, quando eu visualizei aqui alguns projetos, aí um pouco diferente do que a gente optou de fazer lá no Polo, foi, olha, se a gente for para essa briga de impor as nossas vontades exclusivamente, a gente já perdeu. Porque qualquer ruído jurídico que isso cause,
vai afastar o investidor, e a gente já perdeu. A gente já entrou numa zona que não vamos ter resultado importante. Então, ele diz assim, brigar para levar tapa eu não vou, né? E às vezes ganha, mas não leva. Não leva. Então, é isso. Então, só existir esse ruído já entrou em uma zona de prejuízo para o desenvolvimento econômico. E aí eu vi que aqui se existia, eu não sei se existe ainda, mas a priori foi uma visão minha, existia muito uma linha assim, olha, minha tese é boa, eu vou brigar e eu vou brigar até o fim para que a minha tese prevaleça. E aí de todos os lados, tá? Não digo só empreendedor, não digo perfeito. só... E isso as duas partes perdiam, porque o empreendedor não conseguia captar investidor e nem o mercado tinha essa efervescência, nem o Ministério Público às vezes levava desvantagem no próprio judiciário e acabava as coisas se desenvolvendo de um modo não tão adequado. E aí foi que eu trouxe para Adriana, olha, projetos como o Polo Cabo Branco, que são 654 hectares, pensado e voltado para o turismo, concebido para que isso pudesse acontecer e que esses mais de 3 bilhões de reais pudessem ali estarem sendo investidos pelo setor privado, ele não aceita ruído. Ele não aceita ruído de imagem, ele não aceita ruído de jurídico, ele não aceita instabilidade institucional. Então, todos esses atores aqui na Paraíba passaram a contribuir com o projeto do Polo. Mas vocês tiveram essa oportunidade de sentar à mesa com todos eles para discutir os processos. Isso e teve uma boa vontade também de todas as partes. Isso foi imprescindível. Contribuir. Atenção, Rio Grande do Norte. Vamos seguir aí essa modelagem aí, porque nosso estado é belíssimo, tem grandes oportunidades, tem pessoas extremamente competentes, né? A gente pode fazer essa diferença. Eu acho que sim. Com certeza. Eu acho que um diálogo em todo mundo que falou no evento, todos os entes da Paraíba que falaram, que disseram como foi que deu certo, uma palavra estava entre todos. Diálogo. Sentar, conversar, cada um dar a sua contribuição, cada um entender que não é questão de brigar, é questão de todo mundo ver uma solução que respeite cada ente daquele, e depois que eles verificaram aquilo ali, foi quando deu a virada de chave, entendeu? Vou trazer agora eu participei da discussão de Ponta Negra agora. A engorda de Ponta Negra foi feita, a gente tem uma série de situações ainda a resolver, mas foi feito agora um trabalho para revitalização de Ponta Negra, né? Um estudo, e vai ser um concurso público e tudo. Então, tiveram as audiências públicas, várias oficinas e tudo, e saiu um extrato, um relatório do que se pedir para esse concurso público, né? Como vão ser os equipamentos. E houve a participação total da sociedade, né? Do barraqueiro ao hoteleiro. E a primeira audiência pública foi uma verdadeira guerra política. Quem teve fala na primeira audiência era para questionar não a intenção do projeto, não o porquê do projeto, e não o que seria melhor para o cidadão, né? Era para colocar as vontades políticas, partidárias, né? Tinha lá o pessoal do contra, o pessoal da favor, e era essa briga. Na última audiência, que tinha passado todo o processo, parecia que era outro cenário. Mas eram os mesmos atores que estavam lá. Mas ninguém estava discutindo politicamente mais. Estava discutindo o extrato final do que era. E foi tão bacana isso. Eu achei que foi, assim, fantástico, né? O Arthur Dutra está de parabéns aí na pasta da Secretaria de PPPs, né? Então, assim, foi muito bacana esse trabalho. Eu acredito que Natal vai ganhar um grande presente. Sim. Né? Coisa boa. Uma notícia excelente que você está dando. Isso foi muito bacana. E até a Adriana comentou sobre essa questão do evento. E depois desses 10 anos da administração pública, ajudando justamente nessa estruturação, eu saio da administração pública. E aí, depois de 2, 3 meses, o setor privado, que são esses empreendedores que estão lá em desenvolvimento no polo, formam uma associação. E essa associação, ela tem, entre esses empresários, entre esses empreendedores, e me elegeram como superintendente executivo para representá-los e também fazer o diálogo interno entre eles, até mesmo porque existe necessidade de governança. E eles, de fato, têm muita força, porque são empreendedores que, somados,
dão uma quantia considerável de investimentos no estado. E surgiu uma busca para que a gente pudesse fazer essa jornada de imersão lá no polo. E aí a gente disse, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é todos os atores importantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, SPU do estado da Paraíba, era importante dialogar com todos os mesmos atores do estado do Rio Grande do Norte. E aí a gente fez um evento, uma missão de cooperação técnica no polo, né, que a gente fez uma visita a cada um dos empreendimentos em loco, porque fala e PowerPoint e papel cabe tudo, mas ir em loco e pisar lá e ver a coisa, sentir o cheiro e ver as obras acontecendo, isso aí tem um grande diferencial. E aí o evento foi muito bem, foi uma quantidade considerável de pessoas, foi muito bacana. Bem prestigiado, graças a Deus. A gente visitou cada um dos empreendimentos, almoçamos lá no Tauá, e depois fizemos um bate-bola. E nesse bate-bola, mais uma vez de modo proposital, mais um proposital do ponto de vista benéfico, os atores que foram falar foram justamente Ministério Público Federal do Estado da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o anterior promotor de justiça, que hoje é desembargador, que trabalhou no caso, a Academia do Estado da Paraíba, que ajudou, a academia que eu falo Instituto Federal da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, que ajudou a estruturar e dar as ideias de soluções baseadas na natureza, que é um termo que eu aprendi durante essa jornada. E todos eles contando... Como é que é? Repete aí. Soluções baseadas na natureza. É um termo... Soluções baseadas na natureza. Esse bacana, é um termo, né? Muito, chique, né? Muito bacana. É como gentileza urbana, que eu acho... Exatamente. A gente comentou isso hoje. São primos os termos. A gente comentou isso hoje. E todos eles contando com grande entusiasmo como eles ajudaram e contribuíram para retirar... Um sentimento de pertencimento ao projeto. Então, de que, olha, vocês visitaram aqui, a gente teve toda essa jornada e contando... Orgulhosos, felizes. Que não eram atos ou essa questão de sentarem à mesa, atos que tivessem algum tipo de intercorrência legal. Na verdade, era uma coisa dentro da legislação, mas que tinha um propósito, que tinha uma boa vontade para buscar soluções legais, né? Então, foi uma fala do desembargador Seráfico, soluções legais para que aquilo pudesse sair do papel. Então, isso foi algo muito importante que algumas autoridades do Estado do Rio Grande do Norte estavam lá presentes, que projetos dessa natureza, desse porte, do setor privado, certo? Necessitam, impreterivelmente, de ter esse ambiente. Um ambiente que todo mundo quer contribuir para que a coisa saia do papel. E não a indústria do não, né? Não pelo não, acaba as coisas não evoluindo, né? Então, acho que esse foi a grande virada de chave que o Estado da Paraíba passou a adotar nesses últimos anos e que faz com que ela consiga atrair uma grande quantidade de empresas e de empreendimentos, especialmente passar a desenvolver o Polo Cabo Branco, que hoje se transformou em uma referência nacional do maior distrito turístico planejado em execução do Brasil. Isso aí a gente fala com muito orgulho. Hoje existe a associação que cuida dessa parte de execução, já que os empreendimentos estão em desenvolvimento. E essa metodologia do Polo Cabo Branco, ela pode ser replicada a qualquer outro local que tenha aptidão turística. Porque a gente se desenvolver um destino turístico onde não se tinha uma beleza natural como vocês possuem aqui no litoral norte, no litoral sul, próprio Natal. Saiu do papel, porque na verdade o setor privado ele não só quer a beleza natural. A beleza natural, a gente costuma dizer muito isso, ela tem no Brasil um calhamaço, no mundo também. Ele quer, além de beleza natural, uma situação de estrutura jurídica estável. Segurança, serviço, tudo junto, né? Deixa eu trazer aqui uma co-irmã nossa aqui, Paraíba e Rio Grande do Norte, Andrade Marinho. Solta aí, Arthur, pra gente. Privilégio. Se você ainda não investiu em Ponta Negra, talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade. Ponta Negra é o principal polo turístico de Natal com alta procura o ano inteiro. E isso significa uma coisa para quem investe: demanda constante por locação de curta temporada. Principalmente quando o imóvel já nasce pensado para isso, com estrutura completa e serviços. E o melhor, você pode entrar com apenas 10% de sinal. Só que esse tipo de oportunidade não fica disponível por muito tempo. Se você ainda não entrou, esse é o momento.
Fale com a equipe da Andrade Marinho e garanta a sua unidade no Privilégio Ponta Negra Flat. O Privilégio Ponta Negra vai estar pronto no próximo ano, em junho, julho, a gente vai estar já com o empreendimento pronto. Ou seja, agosto do ano que vem você já vai estar rentabilizando o seu investimento. São as últimas unidades. Essa empresa é incrível, Andrade Marinho está fazendo esse projeto que é o Privilégio Ponta Negra. São 1.500 metros quadrados de rooftop, né? Uma área muito bacana, você tomar um vinho para ver a lua nascer, olhando para o mar de Ponta Negra, olhando para o Morro do Careca, né, doutora? Já pensou? Ver o sol nascer ali, tomar um banho de piscina e a poucos metros da praia. Então, últimas unidades do Privilégio Ponta Negra. Vai lá, a Luciana tem a equipe pronta para te atender. Precisar de um corretor, fala com eles, né? Ou então fala com o seu corretor de preferência e vai conhecer o Privilégio Ponta Negra. Últimas unidades de verdade, está terminando e próximo ano você já rentabiliza. O bom é que você já vai receber, se você comprar e financiar, vai ter alguém pagando parte do seu investimento, né? Que já vai receber. Na minha conta aí, 30%, 35% vai ter alguém que está pagando para você. Isso é bom demais, a gente vê esse movimento que tem em Ponta Negra hoje, que tem Natal, que tem o Rio Grande do Norte. A gente vive um momento muito bacana em Natal. E eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer essa virada de chave. O Rio Grande do Norte merece ser tratado de uma maneira muito mais eficiente. Fico feliz de ver a Paraíba, né, fazendo essa mudança. Eu tive recentemente em Pernambuco e no Ceará, vendo a força da economia quando existe um interesse de unir as forças, né? O privado junto com o poder público se transforma. Recife, mesmo com todos os entraves, tudo isso, ali um novo projeto que é o chamado Novo Cais, ali no Cais de Estelita, né, que pega do Cabanga até o porto, o Cais de Estelita, ali uma transformação que a Moura do B está fazendo. Poxa, isso traz a gentileza urbana, fizeram uma praça incrível, né? Tem uma série de coisas que a gente vai vendo ali, porque há pouco tempo, se a gente olhar, o Centro de Convenções da Paraíba, ele era um apêndice, era um negócio isolado, todo mundo dizia assim, cara, é muito longe, não, é muito ruim chegar lá, porque você está no meio do nada, né? E hoje, o Centro de Convenções está dentro de um polo de desenvolvimento turístico muito incrível, né, cara? 15 mil leitos, né? Com novos 15 mil leitos no entorno dele. No entorno dele. Então, assim, é muito bacana de ver isso aqui, assim. É aquela famosa inveja branca, né? Eu acho que a Paraíba tem mostrado com esse conceito de... Primeiro ela foi buscar o 50 a mais, né? Foi dizer assim, ei, a Paraíba está pronta para você vir curtir sua vida, viver aqui. Sim. Né? Fez um dever de casa muito bacana na comunicação para se tornar uma cidade atrativa. João Pessoa tem todos os problemas que Natal tem. Não se discute isso. Claro. Só que lá tá todo mundo preocupado em buscar as soluções. Isso, né? Isso. E eu acho que é o que a gente precisa despertar aqui, esse sentimento de ei, Natal também é fantástico. Nossa grama também, nosso jardim pode ficar verdinho, pode ficar bonito também, né? Essa busca por soluções que é importante, que acaba tendo uma competição por soluções. Aí bom. Que é uma coisa, uma pauta boa, saudável, né? Porque quando um traz uma solução, o outro, ao invés de trazer uma solução melhor, só os problemas, isso que acaba entrando numa competição que não agrega, né? Na verdade, só faz... Eu vejo o turismo como o golfe. Sim. O cara que joga golfe, ele tem um campo predileto dele, né? Aquele campo que ele gosta. Mas ele faz questão de conhecer todos os campos no mundo. Ele quer visitar todos os campos do mundo. Ele quer ter a experiência de jogar em todos os campos. Sim. E isso é que é bacana do turismo, principalmente do nosso turismo regional, que eu estou a 1h30 de João Pessoa, 2 horas de João Pessoa, tô mais 1 hora para Recife, mais 1 hora eu vou para Maceió, né? Então, assim, eu tenho toda uma rota de turismo que é fantástica. E o turismo ele tem uma capacidade que você acabou de fazer um anúncio do empreendimento imobiliário e me veio esse insight aqui para poder dizer. O turismo ele tem a capacidade de criar o setor imobiliário onde não existe e ele também tem a capacidade de alavancar o setor imobiliário onde ele já existe. Por exemplo, João Pessoa, existem índices que dizem que 10 mil novas pessoas vão morar em João Pessoa anualmente. É um número excelente. Né? E isso faz com que o setor imobiliário de João Pessoa e da Paraíba esteja numa posição tão forte. Isso sem contar a implantação do Polo Cabo Branco. Com o Polo Cabo Branco,
que são novos 15 mil leitos que lá estão em desenvolvimento, ou seja, dobra a quantidade de leitos que a Grande João Pessoa tem, a gente vai ter um público de um ticket superior. Então hoje vocês têm 30 mil leitos, vão somar 30 mil leitos. Exatamente, 30 mil leitos. E aí a ideia é, agora a gente vai atingir um público de turistas que eles vão estar em um ticket superior. Né? O João Pessoa ainda tem muito uma divulgação e uma busca por um ticket que a gente chama ticket CVC, né? Que é aquelas pessoas que já vão com a limitação de gastos e até a diária ali bem controlada. Acho que é em torno de R$150 dia o ticket médio. E agora, com os empreendimentos do Polo, que são outro patamar, a ideia é que aumente esse ticket. Esse ticket vai fazer com que os empreendimentos imobiliários, consequentemente, aumente a sua capacidade e novas ofertas, né, para o setor imobiliário. E aí passa João Pessoa e a Paraíba entrar um novo ciclo, né, um ciclo agora com um ticket superior. Então, trazendo para essa situação do turismo, o turismo é um grande alavancador de desenvolvimento imobiliário e econômico, especialmente com a reforma tributária que a gente estava comentando agora há pouco, que o que vai importar é onde está o consumidor. Não importa mais a gente ter a indústria. Sim, porque com a reforma tributária... Consome onde consome que vai gerar o imposto. Então, o turismo ele vem como um grande mote, como um grande argumento, uma pauta extremamente positiva, que eu não vi nenhum ator da administração pública ser contra o desenvolvimento turístico nessa minha jornada, como um alavancador de novos empreendimentos imobiliários e novos empreendimentos de desenvolvimento econômico. Mais um elemento que eu vou usar quando eu vou falar do turismo, assim, que além de ser uma indústria limpa, que gera o recurso de imediato, né, vai gerar o recurso do tributo, né, com mais força no local. Né? Isso é uma bacana. Coisa, Guga, para a gente chegar, para Paraíba chegar nesses números, que é interessante Juan até falar um pouco, precisou ajeitar a casa. Precisou fazer, como ele falou, com que fosse um atrativo para os investidores, eles sentissem segurança jurídica, não sentir briga, não sentir aquela sensação de que uma liminar pode impedir, pode embargar ou alguma coisa que impeça. Ele não quer isso, ele quer sentir segurança. E lá no Polo, eles fizeram uma coisa bem bacana, que foi transformar em distrito, transformar a área numa área de interesse público, onde aquela área que está na poligonal do Polo, ela teve incentivos fiscais, ela teve celeridade nos seus licenciamentos, então ela teve uma segurança jurídica bacana, e isso aí é um modelo que pode ser usado aqui no nosso Rio Grande do Norte, não é, Juan? A criação de distritos turísticos dentro dessa jornada foi uma metodologia que a gente entendeu que foi o grande alavancador para o Polo Cabo Branco. Só para deixar o pessoal quem está assistindo até mais claro sobre isso, assim, aqui me gera uma dúvida se o Polo está 100% dentro do município de João Pessoa. Isso, 100%. Tá 100%, né? Porque assim, João Pessoa tem um território maior do que Natal, se não me engano. Sim. Né? E assim, pro lado norte, rapidamente a gente sai de João Pessoa e já entra em Cabedelo, né? Sim. Mas o sul ele é mais extenso. Ele é mais extenso, vai Conde, aí tem outros municípios. Isso, mas quando você cria um distrito, é como se você estivesse criando um novo município, entre aspas, assim, que tem autogestão, tem tudo isso. Não prefeitura, tudo isso, mas ela segue sozinha? Seria nesse sentido aí? Não, boa pergunta. O que acontece? Dentro dessa jornada do Polo Cabo Branco, a gente conseguiu visualizar que o Polo precisava, mais do que ser uma área bonita e com a matrícula ok, ele precisava de diversas narrativas para poder atrair empreendedores e criar esse destino. E uma delas, e a principal, foi entender que o Polo ele é uma poligonal, essa poligonal chamada Distrito Turístico, Distrito Industrial do Turismo, que é o sinônimo de polo turístico. E dentro dessa poligonal foram definidas regras de lei de uso e ocupação do solo que própria. Só se aplicam só dentro dessa poligonal. Perfeito. Incentivos tributários próprios para aquela região, tanto estadual quanto municipal. Passou a ser uma área de interesse público e social que facilita os trâmites de licenciamento, agiliza o trâmite também de licenciamento. O setor público, por ser uma área de interesse público e social dentro do distrito, legitima que ele faça as obras de infraestrutura e dê o apoio necessário para o desenvolvimento daquela região. E isso tudo, assim, depois da implantação do polo, ou seja, dessa atração de todos esses empreendedores,
Tudo foi objeto de uma lei guarda-chuva lá no estado da Paraíba, que facilita com que outros polos Cabo Branco sejam criados. E lá já foram criados novos 3. E essa metodologia foi replicada no Litoral Sul, que foi definida uma nova poligonal. Uma no Alto Sertão, próximo à região da pegada do Dinossauro de Souza, e um outro no centro histórico da cidade de João Pessoa. E para você entender como essa metodologia é eficaz, do centro histórico de João Pessoa, o estado da Paraíba já conseguiu atrair o Vila Galé, que está indo desenvolver um empreendimento num patrimônio lá que era o antigo Pio XII. Hoje sobre isso, e isso é muito bacana, porque assim, o Vila Galé hoje é uma das melhores operações de hotelaria, né? A gente tem aqui em Touros, que é a melhor operação do Vila Galé, né? E assim, é muito bacana você escutar isso, porque assim, nossa, já pensou? A nossa cidade alta com o Luxor, né? Já pensou? Um empreendimento desse voltando a ter essa vida, o grande hotel lá na Ribeira, né? Assim, trazer uma narrativa, poxa, né? Nossa, a narrativa da Segunda Guerra ainda. Eu que sou apaixonado por contar histórias. Não é? Não, isso é muito bom. Mas, e antes de tudo isso, de buscar esse investidor final, que esse é um ponto importante, que foi o que a gente usou, foi essa criação de distritos com essa... Porque isso tudo facilita, Hugo. Você não precisa mudar as legislações do todo da Paraíba, nem do todo do município. Você define uma poligonal, dentro dessa poligonal, aí sim você traz regras específica para o desenvolvimento dela e de acordo com o que o mercado necessita. Porque também tem que dialogar com o mercado, porque o mercado tem suas próprias necessidades e isso precisa ser adaptado de modo flexível sem impactar o todo, o que está nos outros bairros, o que está no restante do município ou no restante do estado. Então, o que existe hoje de regras de uso e ocupação lá no Polo Cabo Branco são diferentes do que existe no Centro Histórico, são diferentes do que existe no Litoral Sul. Cada um com sua realidade, né, Juan? Mas nesse distrito, lá específico do Polo Cabo Branco, né? Vocês definiram uma régua em termos assim, de investimento. A gente precisa aqui nesse polo trazer esse perfil de produto. Sim. Né? Como operação. Lá foi feito um estudo de master plan, que é pensar o todo do complexo, ou seja, todo daquela poligonal, pensar como é que ela deve ser concebida. Depois que se faz esse estudo e que se define, a gente foi atrás dos empreendimentos com cada perfil do que foi estudado anteriormente. Então não foi uma coisa não proposital, orgânico mais uma vez, que o empreendedor, ao seu bel prazer, dizia, olha, eu quero essa área específica. Eu me interessei e vou lá. Não, eu vi um anúncio do Instagram que estão fazendo um polo e eu vou falar. Não é isso. Na verdade, foi definido um perfil de empreendimento que se fazia se necessário para aquele complexo e aí a gente faz um estudo de dizer, olha, agora vamos atrás desse perfil. Então é uma equipe multidisciplinar, porque assim, você vai arrumar a casa, não vai botar nada debaixo do tapete, né? Você está arrumando a casa como um todo. Vamos entender aqui qual é a área que a gente vai precisar desenvolver. Isso. Qual é a área que tem maior vocação para que a gente desenvolva, né? Qual é os instrumentos jurídicos. Aí vem a parte do licenciamento, ambiental. Vem a parte do ambiental, vem a parte de ocupação, o que é que eu posso, o que eu não posso, como é que é, qual é a regra do jogo, meu plano diretor para aquela, meu código de obra daquela né? Como é que eu vou executar, que tipo de construção é aceita ou não aceita, posso ter tanto de alvenaria, ou seja... Pode ter habitação ou não ter habitação em determinadas regiões. Né? Então, assim, se definiu tudo isso e aí... Arrumou a casa. Arrumou a casa. E aí, a escolha dos players. Tá. Você vem com uma equipe também para estruturar isso e dizer assim, poxa, quem é que vai escolher os players para cá? Como é que é essa seleção de quem vem para o jogo? Tá, boa pergunta, mas sendo que ainda tem uma etapa aí nesse meio do caminho antes de ir pro player, que é o seguinte, se criou, estruturou a casa, e aí passa-se a fazer a jornada que a gente chama de charrete externa, né? Charrete com o setor público. Que aí é o momento de ir a vários atores do setor público, especialmente os ministérios públicos, estadual, federal, os órgãos de controle, e dialogar. Agora não o não fazer, né? Porque a administração pública já definiu, a partir dessa legislação, que virou uma área de interesse público, então a coletividade quer que se desenvolva equipamentos turísticos e tenha esse desenvolvimento turístico ali naquela região. Então se passa a dialogar com esses atores e dizer assim, olha, a gente tem a definição da coletividade,
Agora a gente precisa pensar como isso vai se conceber. Doutor, desculpa, mas assim, aí quando você fala coletividade, né? A população se envolveu também com você Claro, teve um momento de jogar isso claro, tipo uma audiência pública, claro. uma coisa assim. É porque tem tanta coisa. Claro, Mas você tá... Um papo com café, uma horinha é pouco para isso, mas Sim. assim, vai ficar sem dúvida o gostinho de Claro, quero mais, claro. né? Mas falando aqui vem putz, Não, explodindo um monte de coisa aqui, Não, né? a gente vai voltar aqui com os nossos polos do Rio Grande do Norte, se Deus Com quiser. certeza. não, eu acho Com isso certeza. importante, mas uma das etapas para a definição do poligonal é importante escutar a coletividade para que ela possa opinar se ali faz sentido ou não criar uma poligonal para desenvolvimento de equipamentos turísticos com aquele perfil. E aí, depois de ultrapassar essa fase de Ministério Público, de diálogo com todos esses atores do setor público, de dizer, olha, a gente vai desenvolver, vamos dialogar aqui, a ideia é essa, todo mundo trazer suas percepções, suas melhorias sobre o projeto, aí sim vai ao mercado. E aí dentro do mercado a gente tem um know-how importante, até por se relacionar, e está se relacionando Sim, ainda claro. com todos esses empreendedores desse segmento. E a depender dos segmentos, a gente vai conversando com eles. Olha, você perdeu a oportunidade no Polo Cabo Branco, agora existe um novo polo aqui que faz muito sentido, com regras similares e que pode ser uma grande oportunidade para um desenvolvimento de um novo equipamento. Isso que você trouxe, Guga, sobre o campo de golfe, que é uma percepção muito interessante, isso que faz com que o Vila Galé tenha operações no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco, em Alagoas. Porque, de fato, não faz sentido ir para o mesmo destino todas as vezes. Você quer flexibilizar. Então, às vezes, existem empreendedores que estão na Paraíba e que querem estar no Rio Grande do Norte, e existem do Rio Grande do Norte que querem estar na Paraíba, até porque são rotas do turismo, né? E faz todo sentido eles estarem toda hora dialogando e trocando essas conexões, né? Que eu acho O que é mais próprio importante. Ocean daqui, Né? nós visitamos o Ocean lá, A obra. a obra tá tão de parabéns, tão de Diz que ele parabéns. tá fazendo uma piscina lá que é surreal. Fantástico, é uma coisa assim de brilhar os olhos, sabe? Ficamos muito orgulhosos do Sim, Rio Grande do Norte sim. estar ali dando Mas- show mas na o Rio Grande do Paraíba. Norte, assim, o Nordeste inteiro tem empreendedores incríveis, né? Tem Isso é sim. muito bacana. Quando você está falando no polo de Souza ali, da parte... Você vai... Aí você talvez tem um distrito, ou se não tem, se houvesse um distrito onde tivesse essa junção de municípios, né? Mais de um município onde está implantado esse distrito. Que é uma coisa que eu vejo muito aqui no Rio Grande do Norte, que a gente peca bastante, é a falta de integração dos municípios. Tá. Por exemplo, Touros e São Miguel do Gostoso. Na minha cabeça, eles não podiam estar de mãos separadas. Ali era para estar abraçado um Claro, com o outro. sim, sim. É. Porque é um desenvolvimento de um destino, né? Como Pipa e Barra do Cunhaú Barra e do Baía Cunhaú. Formosa. Era para estar os três ali encangados Sim, um sim, com o outro, sim. né? Como a gente diz aqui, É. né? Porque assim, isso fortalece, Claro. né? Eu tenho algumas posições muito assim de que, pô, eu acho que não precisava ter duas prefeituras, mas aí é um outro contexto. Porque a gente tem que gerar essa situação. Existe um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido pelo Sebrae aqui na região das serras, né? Serra de São Bento, Pacifica, tudo isso. São 7 municípios que se juntaram Sim, sim. e estão fazendo um trabalho muito bacana lá, inclusive até na parte fundiária, né? Por quê? Isso faz com que consiga chegar a empreendimentos que não conseguiam chegar antes, Claro, porque não claro. tinha o imóvel legalizado, Claro. então, né? Então tem um trabalho desenvolvido pelo Sebrae que é muito distante do trabalho que vocês desenvolveram, mas assim, é um começo Claro. para poder qualificar, pelo menos mão de obra, uma série de coisas. E isso tem dado um resultado muito bacana com essa união Sim, sim. dos municípios. É importante a gente ter em mente, Guga, que essa poligonal ela também não pode ser extensa ao ponto de que o setor público não tenha e nem o setor privado força para tocá-la, né? Então, às vezes é melhor dentro de uma imensidão de áreas e até municípios distintos definir onde vai ser o principal polo daquela situação específica, daquele destino. Escolher a área certa para que ela Porque aconteça. quando a gente define e concentra nossas forças em uma região que a gente suporta e tem forças para isso tudo facilita, porque vão ter uma série de investimento, de promoção, né, de atração. Então, quando você estende
mais a pauta, e aí eu estou falando a pauta de desenvolvimento de empreendimentos, tá? Isso aí de promoção, de divulgação, de rota turística, isso aí obviamente num segundo momento, Sim. terceiro momento com os empreendimentos lá, e aí é um ponto importante que eu já estou trabalhando bastante nisso. O setor privado ele tem uma dinâmica diferente de promoção, ele é muito mais potente do que a administração pública. E quando eles se unem, 12, 13 juntos, eles fazem aquele destino virar uma grande referência. Vou dar um exemplo, Cancún, vou dar um exemplo, Disney, né? Então ele consegue vender um destino de um modo assim que a gente nunca passou a visualizar por parte da administração pública. E para a gente ter esse consolidado de empreendimentos, essa estrutura, a gente precisa dar aquele respaldo que eu comentei anteriormente. Para isso, precisa ser algo que seja possível por parte da administração pública e do setor privado, porque se ficar uma coisa extensa, virar algo tão distante que acaba não saindo do papel, né? Esse é um ponto que a gente tem que ter cautela quando a gente for falar de distritos turísticos. Essa legislação de distritos turísticos hoje, ela passa a ser pauta de novos desenvolvimentos no Brasil. Viramos referência, eu estive em Sergipe, estive no Ceará, no estado de São Paulo já existe uma legislação similar, Espírito Santo também já está dialogando para trazer isso, porque dentro dessa estrutura fica muito mais fácil, ao invés de unicamente trabalhar com promoção do destino, fazer uma estruturação do destino para que o setor privado tenha condições de ali se implantar, e aí sim ele vai ser um dos grandes alavancadores do destino. Perfeito. Né? Então, e ele estando ali com os seus investimentos, com a sua capacidade econômica, o restante, naturalmente, a economia vai se modelando ali, o imobiliário vai acontecendo e aí por diante. Um ponto que me chamou muita atenção, Guga, me diga uma coisa, Juan, quanto tempo o Tauá começou a colocar a primeira pedrinha para construir e abriu? Me diga 2 aí. anos e 8 meses de construção. Eu tinha até anotado aqui a palavra tempo, porque assim, o 2 empreendedor anos e precisa 8 meses. disso, né? Ele está fazendo a conta, tempo é tão importante quanto o custo. Exatamente. né? E a gente passou a entender o seguinte, Guga e Adriana, assim, quando o empreendedor decide, o tempo maior é estruturar e fazer com que ele decida ir para um determinado local. Mas ele decidiu, ele quer. Ele É igual a decide- gente no restaurante. Pediu a conta, Quer ir a gente embora. pode ter passado 2 horas, né? Almoçando, conversa, mas quando pediu a conta, não pode levar mais de 5 minutos para Porque ela ele chegar na empresa. já quer concluir aquele para entrar em outro projeto e assim sucessivamente. Agora a estrutura para atração a essa atração, isso aí tende a ter um período maior até mesmo do que uma execução de obra. Porque depois que ele define Depois que ele tá lá dentro, que tá com ele- dinheiro também, né? e está com um recurso, Recurso. e alocou os recursos no local correto, ele quer concluir para ontem, como se diz, né? E o Tauá é uma história interessante que o plano de negócios dele a longo prazo não era para ele ir para Paraíba. Ele tinha dentro do plano de negócios dele, no planejamento, ir para Bahia, porque o público dele é do Sul e Sudeste, então faz muito mais sentido para esse público. O primeiro local que pensam em ir para o Nordeste é na Bahia. E aí um dos eventos da Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turístico, que até a gente comentou agora há pouco aqui, que é a ADIT, eu conheci e apresentei a Lisete do Tauá, o Polo Cabo Branco. E trouxe para ela tudo isso aqui que a gente está conversando. Distrito turístico, com lei de uso e ocupação do solo. Eu vi uma história, você me lembrou aí, eu vi uma história que disse assim, o caba estava lá na reunião, pegou ela, marcou e disse, você tem que vir aqui que eu tenho um terreno para você aqui na Paraíba. Foi assim mesmo, foi? Mais ou menos por aí. E aí, com pouco tempo, ela chegou na Paraíba lá para visitar o negócio e disse, eu quero o negócio aqui. Mais ou menos por aí. A gente... Não, sério, não foi uma coisa. Você me falou agora aí da dica, Mas não sei o quê. Eu disse, rapaz, eu não escutei essa história aí. O caba foi esse. A gente, como eu comentei para você, eu sempre fui meio proativo assim, nas nossas dinâmicas. Então, minha pasta na Companhia de Desenvolvimento era a coordenação jurídica. Sendo que quando a gente estruturou toda a parte jurídica e as concepções de atração dos investidores, com quais os critérios de seleção, né, e encaminhamos algumas situações jurídica, ambiental e cartorária, não aparecia empreendedor. E aí eu resolvi ir para um evento de recurso próprio, inclusive, para o primeiro evento da Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turístico que a Companhia de Desenvolvimento participou. Eu fui com recurso próprio. Seu presidente, eu estou indo para esse evento. Ele, não, mas setor público aqui, diário, essa coisa é muito difícil. Eu disse, não, mas eu vou com o meu recurso mesmo. Eu só estou comunicando que eu tenho que comunicar que eu Tem estou que ir, representando
a companhia aqui. Não, tranquilo. Tá. E fui para esse evento, Guga, que foi em Atibaia, no Hotel Bourbon, na Atibaia. E aí tava saindo da pandemia. E aí eu sentei lá nas primeiras fileiras e fiquei observando. E aí cada palestrante que ia, eu olhava o currículo dele aqui, dava um Google e tal. E dentro das palestras teve um grande embate que me chamou muita atenção. Porque existia à época um grande empreendedor que tinha a proposta de desenvolver 12 ou era 13 equipamentos de uma rede americana de resorts no Brasil. Esse plano, só antecipando aqui, acabou não se coadunando. E a única obra que se tinha não concluiu lá no estado do Ceará. E ele estava na palestra falando que, como um nome americano, uma empresa americana, conhecida internacionalmente, era muito mais fácil de vender do que uma empresa familiar e com nome indígena. E a CEO do grupo estava na primeira fileira. Na Diga frente, aí. lá no gargarejo. Ela não contou conversa, subiu ao palco Ela é o máximo, essa mulher. e rebateu ipsiliteri e deixou o recado pro mercado. Olha, o mercado vai dizer se eu continuo. E o mercado mostrou, né? E quando ela acabou, isso foi tão impactante que acabou. Quando ela acabou, desceu, já tinha dado o Google, obviamente, disse. É ela. Não, olha, licença, você tem que ir pro polo, porque o polo é isso, é um distrito turístico, tem lei de uso ocupação, tarará, tem um terreno. Mas sério, eu vi a história de que você foi lá e disse, quase que pegava ela pela E ela fala isso. E ela fala isso nas palestras dela. Ela pegou o folder e foi pro conselho de administração e disse, a gente não vai pra Bahia. Então, mas tá no planejamento, tá nisso. Não, mas aqui faz muito mais sentido a gente ir pra Paraíba, porque a Paraíba tem muito mais atrativos, a Paraíba tem uma estrutura institucional bacana e tal. E aí as coisas foram encaminhando. E ela fez um trabalho de repatriar paraibanos. Foi. Isso aí. Isso é uma coisa. Eu achei incrível, fantástico. Esse aí eu posso falar, Pode, porque isso me pode. chamou muita atenção. Eu fui para a inauguração, eu e Carol fomos para a inauguração do Tauá, e lá eles divulgando o Tauá e tal, e a Paraíba toda em festa, estava governador, enfim, estava todo mundo do Rio Grande do Norte. Eu acho que só estava eu e Carol, mas a gente estava lá representando o Rio Grande do Norte. E eu achei muito interessante, porque ela pegou e colocou na apresentação, no telão, os funcionários falando. E, poxa, eles procuraram paraibanos que moravam no sul, no sudeste. E olha, quem é da Paraíba, que quer voltar para a sua terra e quer ter emprego, vem aqui se candidatar. E assim, as pessoas, os funcionários lá emocionados, chorando, dizendo, voltei para a minha terra e estou com emprego, com carteira assinada. Cara, isso é Gente, incrível, isso é né? fantástico. Isso é fantástico. bem interessante Eu fiquei a com metodologia. uma inveja branca de fazer isso aqui no Rio Grande do A Norte, sabe? metodologia deles é bem interessante. Os trabalhadores não são trabalhadores nem colaboradores, são emocionadores. Emocionadores, Segundo, que todas as vezes que você passar por um emocionador, ele vai sorrir, lhe dar bom dia, boa tarde, boa noite e fazer um gesto Uma reverência a você. de que está ali reverenciando, que está à sua disposição. Terceiro, que o grupo trata muito bem seus colaboradores no dia a dia. Então, a CEO, inclusive, recentemente em Alagoas, disse que todos os funcionários têm um número particular dela. E é comum ela receber mensagens de agradecimento, mas também recebe de crítica. E esse dia a dia com os colaboradores é o que faz o grupo ser uma referência em serviço de hospitalidade a nível Brasil. E com a chegada do grupo, o grupo decidiu, publicou e iniciou a obra que era 24 horas por dia, de domingo a domingo as obras. Os outros empreendedores disseram, rapaz, se esse grupo sólido, um grupo que faz acontecer mesmo, está indo para o Polo Cabo Branco, eu acho que tem uma grande mina lá de ouro que eu vou também. E aí passou as coisas Lembrei de Recife, a gente inaugurando um shopping. Teve um momento que eu saí do mercado imobiliário e trabalhei com a franquia da Arezzo, né? Eu gerenciava a Arezzo em Pernambuco. E a gente ia abrir o Guararapes. E aí o Bom Preço ia abrir, né? Então a referência era, o Bom Preço já botou todas as gôndolas. Aí a gente tem que correr com a obra, não sei o quê. O Bom Preço... Uma noite antes, o Bom Preço chamou, fez um coquetel, abrindo a loja toda pronta. Aí foi a noite da gente virar para poder no outro dia abrir a loja. Então é essa coisa assim, né? O cara que é grande, tá na frente, tá fazendo aí, a gente tem que fazer junto. Sim. É isso que a gente tá vendo. A Paraíba já tá fazendo, já tá aí. Então o Rio Grande do Norte vamos também, né? Não. Gente, a gente já tá aqui, ó, com 59 minutos de papo. É brincadeira, né? Voa. Passou rápido mesmo. Né? E a gente chega a hora da pergunta do milhão. A gente tem a pergunta do milhão. Doutora, eu vou começar com
Com a doutora. Comigo. Ainda bem que começou por ela, Oh, essa meu grande pergunta. Doutora Adriana, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? O que é que eu não posso deixar de falar? É que o Rio Grande do Norte tem que voltar a crescer. O turismo do Rio Grande do Norte tem que ser o protagonista, voltar a ser nosso protagonista, para que a gente veja esses exemplos bons, validados, e mudar a história da gente aqui. Isso eu não posso deixar de falar. Pô, bacana que tem um brilho no olho que é incrível, isso é bom de ver. Juan Carlos, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café, meu amigo? Eu acho que o Rio Grande do Norte é uma grande potência, que precisa criar esse ambiente de estabilização institucional, dialogar, e que tem um potencial imenso para atrair diversos empreendedores, e que a gente está à disposição para auxiliar dentro dessa jornada do Rio Grande do Norte, porque é um estado belíssimo e de pessoas boas, gratas, que têm brilho nos olhos e que precisam retomar essa energia para que as coisas voltem a acontecer e tenhamos um turismo bacana aqui. Essa é a grande mensagem que eu queria deixar aqui. Pô, bacana. Eu fico feliz, agradeço demais a disponibilidade de vocês, né? E não posso deixar de falar uma coisa importante que eu sempre falo no Papo Café, né? Que quando você vê aquele teu amigo que está meio triste, meio cabisbaixo assim, chama ele para tomar um café, liga para ele, diz quanto ele é importante, como você gosta dele. Pode dizer assim, rapaz, eu te amo, hein, Lucas? Te amo, Lucas. Né? Esse abraço, esse café poderia ter evitado o último pulo lá na Newton Navarro. Isso é uma coisa que a gente fala sempre, fica já repetitivo, mas a tal da depressão é uma doença meio complicada, pega todo mundo, então vamos dar aquela forcinha, né? Faz a diferença aí. E não custa nada, um cafezinho esquenta a alma, né? Com certeza. A gente vive num mundo de tanta competição, de o pessoal ficar se comparando no Instagram, né? Vendo que um tá fazendo uma coisa ou outra ali, essa competição deixa a gente meio doente, né? É verdade. E é importante a gente cuidar da alma também. Isso. Fico muito feliz, grato de verdade pela Obrigada. disponibilidade de vocês. Ficou um gostinho do Quero Mais, a cabeça tá a milhão aqui. Hoje, com certeza, vai ser uma noite que eu não vou dormir, né? Porque os inquietos são assim, né? Falando de inquietude, mandar um grande abraço para Fabrício Finizola, nosso amigo aí do coração, que teve um probleminha, mas já tá zero bala, já tá aí trabalhando forte, firme na campanha política aí. Parabéns, Fabrício, né? Pela recuperação. Fique bem sempre. Gente, de verdade, Obrigada, feliz, né? Obrigada. E contem aqui com o Papo Café para sempre estar trazendo as novidades. Eu tenho muita vontade que a gente consiga fazer o Rio Grande do Norte voltar a ter essa vitalidade bacana que tem aí, né? Que a gente tem essa beleza natural. Sim. Vamos trazer nossos polos para cá, né? Vamos fazer nossos polos aqui. Grato de verdade. Obrigada. Gente, esse foi o Papo Café, episódio 188. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!